Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 18. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18. Amém? Amém. Vamos lá. Na verdade, vamos ler a partir do verso 17, só para a gente pegar o contexto todo da leitura aqui. Vamos lá. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Capítulo 4, só o verso 1. Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez te damos graças pela Tua palavra e graças por cada vida que o Senhor trouxe aqui essa noite, Senhor. Senhor, usa o Teu servo mais uma vez como boca do Senhor para falar, Senhor Deus, e para pregar a Tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor capacite o Teu servo, capacite também os meus irmãos e as minhas irmãs que aqui estão, para que todos nós estejamos de olhos, mentes, coração abertos ao Pai, para ouvir, entender e praticar a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Quero começar fazendo já uma observação para alguns que estão aqui e alguns que estão nos assistindo, porque eu não converso só com os que estão aqui, não. Tem gente que assiste lá do Brasil e depois fica me ligando, mandando mensagem, perguntando algumas coisas. Então eu quero já de antemão, a título de introdução, dizer o seguinte, que eu louvo a Deus mais uma vez pela pregação expositiva, porque eu tenho feito essa pregação, esse estudo no livro dos Colossenses, como vocês sabem, comecei lá no capítulo 1 e tenho acompanhado, vou acompanhar até o final, com a graça do Senhor Jesus. E alguns de vocês, o assunto que eu vou falar hoje, se eu não estivesse fazendo isso, alguns de vocês iriam olhar para mim e falar, pastor, tá falando para mim hoje, né? Por causa das situações que nós temos passado na igreja como um todo. E se você está pensando nisso, é para você mesmo. Mas para mim também. Para todos nós, porque a palavra do Senhor, ela está sendo dirigida a todos nós. Antes de pregar para você, eu tenho que pregar para mim. Quando eu estou preparando o sermão, quando eu estou estudando o sermão, quando eu estou revisando o sermão. Então, antes de pregar aqui, então não esquenta não, você só vai me ouvir uma vez, eu já me ouvi umas 5. Pelo menos. E ainda vou me ouvir de novo amanhã cedo, porque eu ainda faço isso. Você também, né, pastor? Pastor Kleber também, tenho certeza. No outro dia eu falo, deixa eu ver o que eu falei de mais, o que eu falei de menos, deixa eu ver como é que está aqui. E é assim que a gente faz, e a gente vai aprendendo. Né? Então, até agora, irmãos, irmãs, amigos, amigas, nós temos aprendido juntos acerca do que o Senhor Jesus espera de nós como seus seguidores, ok? E o que Ele espera que nós façamos ou deixemos de fazer para que nós... com a nossa conduta, claro, a nossa prática da nossa fé, ok? O que Ele espera que nós façamos e o que Ele espera que nós deixemos de fazer. Nós já falamos sobre isso, e isso tudo porque nós estamos em busca da santidade, que é o nosso
o nosso foco enquanto aqui na terra. Enquanto estamos aqui, devemos procurar ser santos e mais santos todos os dias. Esse é o nosso foco aqui, sendo assim, glorificando ao nosso Deus, ok? Sempre lembrando que a carta de Paulo aos Colossenses, ele está refutando, ele está rebatendo várias heresias que estavam adentrando a igreja. Eu não vou entrar aqui em muito detalhe hoje, porque eu já falei sobre isso umas 4 semanas seguidas, mas eu vou continuar. Então, se Paulo agora começa a tratar do relacionamento familiar e do relacionamento do crente no trabalho, perante a sociedade como um todo, é porque algumas coisas erradas estavam acontecendo lá também. Então, se ele começa a chamar nossa atenção para isso, tanto que um subtítulo aqui na minha Bíblia, quando eu vou começar a ler Colossenses 3, 18, o subtítulo está ali como responsabilidade social. Não é isso? E o título da minha mensagem de hoje é exatamente isso, as responsabilidades do crente. Porque nós não temos só, vamos dizer assim, só benefícios. Nós, graças a Deus por isso, que nós temos a salvação, nós recebemos a salvação, nós herdamos ela através do nosso Senhor Jesus, e glórias a Deus por isso, mas não fica só por aí, nós temos também responsabilidades como crentes no Senhor Jesus, porque afinal, a Bíblia nos diz que nós somos embaixadores de Cristo. Portanto, se uma vez que somos embaixadores de Cristo, devemos representá-lo como tal. O trabalho de um embaixador é representar o seu país num país estranho, não é isso? Essa pessoa, ela representa o seu país, ela é uma figura importantíssima, por quê? Porque através da figura dessa pessoa, os outros, eles vão comunicar com o país de origem e também vão ver a postura dessa pessoa, vão conhecer um pouco da cultura e tudo mais, e não somente isso, também se trata de leis, trata de muitas coisas. Então, o embaixador é importantíssimo para qualquer país, assim como nós, que somos chamados embaixadores de Cristo, deveríamos encarar com a mesma responsabilidade, ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos começar as instruções de Paulo, a ver essas instruções de Paulo hoje para a família, maridos, esposa, filhos, e depois para a sociedade como um todo. Aí nós vamos abranger um pouco mais, além do trabalho, como ele falou aqui, sobre os senhores e tudo mais, ok? Então hoje, na primeira parte, eu gostaria de focar apenas na vida do casal, ok? Semana que vem nós vamos falar das responsabilidades dos filhos e com os filhos, e também as responsabilidades sociais. Mas hoje eu gostaria de focar na vida do casal, ok? Relacionamentos familiares, coisa importantíssima e que muitas vezes nós deixamos de lado. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que vivemos numa sociedade em crise, e você há de concordar comigo. A nossa sociedade está em crise. Por quê? Porque a igreja está em crise. Por que a igreja está em crise? Porque os membros da igreja estão em crise. Então o efeito aqui é um efeito dominó. A sociedade está em crise porque a igreja está em crise, porque os membros da igreja estão em crise, porque nós somos a igreja, não é isso? Então, uma vez que a igreja santa, a igreja firme na palavra do Senhor, ela vai também santificar a sociedade que ela está inserida. Uma igreja santa, uma igreja firme na doutrina bíblica, ela vai gerar melhores homens, ela vai gerar melhores mulheres, ela vai gerar melhores maridos, melhores esposas, melhores patrões, melhores patroas, melhores trabalhadores, melhores alunos, melhores tudo. Sendo assim, a sociedade também melhora, ok? Então, a sociedade em crise, por quê? Porque a igreja está em crise, porque os membros da igreja estão em crise. O que eu quero dizer com isso é que quem não é um cristão verdadeiro em casa, dificilmente vai ser um cristão verdadeiro em qualquer outro lugar. Tudo começa em casa. O seu primeiro ministério, meu irmão, minha irmã, o seu primeiro ministério é na sua casa. A sua casa é o seu campo missionário principal. Se você não for crente lá, não adianta querer ir para a África, lá para a Etiópia, para Guiné-Bissau, para o Malawi, ir lá para o Nordeste do Brasil, que lá também você não vai ser crente. Você pode até enganar por um tempo, mas depois a máscara vai cair. A máscara vai cair. Então o que eu estou dizendo aqui é que, primeiro, seja crente em casa. Depois, seja crente na igreja. E aí então, nós podemos
ser crente lá fora. Amém? É simplesmente impossível termos uma igreja santa e uma sociedade justa se as famílias não estiverem bem estruturadas. Digo, firmes no Senhor e em sua palavra. Eu vou passar agora para vocês alguns dados estatísticos. E pasmem. Ok? O índice de divórcio, em alguns países, principalmente na Europa, já passou dos 50% no último ano. Mais de 50% dos casados se divorciaram no último ano. Na verdade, hoje ninguém quer nem casar mais, né? Ah, não, vamos juntar, não der certo, nós larga, vai cada um pro seu lado e vamos viver feliz para sempre. É assim. Ok? Mais de 50% das mães com filhos entre 2 e 6 anos trabalham fora de casa. Claro que é por necessidade. Ninguém trabalha de alegre só. Claro que a gente trabalha por necessidade. A gente precisa trabalhar. E precisa mesmo. Mas, em contrapartida, o que acontece é que, infelizmente, essas famílias, essas mães e esses pais estão terceirizando a educação dos filhos. E aí o que acontece? Eles aprendem o que não presta, eles veem, eles ouvem, eles falam que não prestam, e muitas vezes nós não corrigimos quando estamos em casa. Por quê? Porque nós estamos muito cansados, porque nós estamos muito sobrecarregados com outras coisas. E aí nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. A grande maioria também de crianças dos 6 aos 16 anos passam 25 horas ou mais assistindo TV, tablet ou jogando videogame. Isso 25 horas por semana. 25 horas por semana. Um trabalhador trabalha, em média, 40 horas por semana. Claro, tem gente que é doido e trabalha quase 80. Aí não descansa. Mas, em média, são 40 horas, 8 horas por dia. Ou seja, mais da metade disso, dessas horas trabalhadas, a criança está passando na frente da TV, do tablet, do computador, do videogame e tudo mais. Ok? Somente no Brasil, o índice de violência contra a mulher cresceu 22% só durante os 5 meses de lockdown, 5 meses da pandemia. 22%. E olha que o índice já é altíssimo no Brasil, de violência contra a mulher. E subiu 22%. Os adolescentes estão iniciando as suas vidas sexuais cada vez mais precocemente. Cada vez mais precoce. A adolescência aqui na Inglaterra é considerada a adolescência mais delinquente de toda a Europa. Hoje, além disso tudo, ainda nós vemos em todo canto, em todo lugar, campanhas grandiosas para acabar com a família que Deus instituiu. Então, não é novidade nenhuma porque da sociedade está um caos. Né? Não é novidade nenhuma. Na verdade, esses valores da família, eles podem até ser esquecidos, eles podem até ser rejeitados, ou pode ser escarnecido, mas nunca, absolutamente nunca serão destruídos, porque é obra de Deus. Eles não serão destruídos. E cabe a nós, crentes no Senhor, ficarmos firmes e lutar pelas nossas famílias. Nós precisamos lutar pelas nossas famílias. Esses são princípios do próprio Deus para uma sociedade melhor. Foi Deus quem fez, foi Deus quem criou. Portanto, não pode ser destruída, não vai ser destruída. Amém? Então vamos lá. Princípios de Deus para a família. Vamos começar aqui agora o nego vai envermelhar. Vamos lá. Primeira coisa que nós devemos entender e aprender de uma vez por todas é que perante o Senhor, somos todos iguais e de igual valor. Amém? Ninguém é melhor que ninguém é mais bonito que ninguém perante o Senhor. Aqui tem os mais bonitinhos, os mais feinhos, mas perante o Senhor não tem não. Né? Vocês estão rindo, né? Perante o Senhor não tem isso não. Somos todos iguais e de igual valor. Ninguém é melhor
que ninguém. Não existe perante Deus mais responsabilidade para uns e alívio para outros. Todos nós temos as mesmas bênçãos e temos as mesmas responsabilidades. Amém? Não existe perante o Senhor Ele dando mais peso de responsabilidade para uns e menos peso para outros. Nós é que fazemos isso. Nós é que fazemos isso. Ok? Então, vamos falar sobre o que nós acabamos de ler, que as mulheres devem sujeitar-se cada uma a seu marido. Então, vamos começar primeiro pela submissão. Primeiro, antes de falar o que é, nós vamos falar o que não é submissão. O que não é submissão? A Adriana já riu, que a Adriana sabe que eu sempre faço isso, né, Adriana? Submissão. O que não é submissão? Submissão, primeiro eu quero dizer assim, essa palavra, algumas pessoas quando ouvem, principalmente as mulheres, chega a dar até arrepio, dá coceira, né? E eu não culpo vocês, porque tem marido que dá arrepio mesmo. Tem marido que dá arrepio, tem marido que é só por Jesus. Ok, então tudo bem. Mas o que eu quero aqui é fazer entender, deixar claro de uma vez por todas o que é submissão de verdade, o que é submissão verdadeira a um homem que é temente a Deus. Ok? Então submissão não é sinônimo de inferioridade, mas é importantíssima para o relacionamento conjugal. Ok? Submissão não tem nada a ver com valores pessoais, mas tem uma função na estrutura familiar. Quando a engrenagem da família, gente, está funcionando direitinho, tudo funciona direitinho. Quando o pai é um pai temente a Deus, que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, a esposa não tem outra coisa a não ser submissa a esse homem. E os filhos, vendo o amor que o pai tem e o respeito que a esposa tem pelo pai, não tem outra coisa a não ser amar esse pai e essa mãe, respeitar esse pai e essa mãe e ser também submissos a eles. Então a engrenagem tem que estar rodando ali perfeitinha. Não pode ter falha. Não pode faltar lubrificante, tem que rodar bonitinho. Esse lubrificante que eu estou dizendo aqui é o próprio Espírito Santo de Deus trabalhando em nossas vidas. Não pode faltar essas coisas. Ok? Não devemos confundir submissão com escravidão. Ser submissa não é ser escrava. Ser submissa não é ser pau-mandado. Ser submisso não é simplesmente acatar, ficar quieta e não ter opinião, não ter o que dizer, não ter o que falar. Não, isso não é ser submissão. Ok? A autoridade do marido de nenhuma maneira deve ser ditatorial ou tirana, mas sim uma liderança respeitosa e amorosa, assim como Cristo foi com a igreja. Respeitosa e amorosa. Você já viu Cristo ser desrespeitoso com a igreja? Você já viu Cristo faltar amor dele para com a igreja? Já viu Cristo ser ditador na igreja? Já viu Cristo fazendo essas coisas? Então a Bíblia diz que nós, maridos, devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Então eu estou falando para os dois. Estou aqui falando para os dois lados. Agora eu vou falar submissão, o que é submissão. De novo, o verso que nós lemos lá, 18, do capítulo 3 de Colossenses. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Irmãos, existe a necessidade de uma vez por todas, de entendermos que as ordens de Deus para nós, de nenhuma maneira querem nos escravizar. Pelo contrário, os preceitos de Deus, eles nos libertam. Os preceitos de Deus, eles nos libertam da escravidão do pecado. Deus de maneira nenhuma quer que eu e você pereçamos. Deus de maneira nenhuma simplesmente joga um preceito no seu colo e diz, agora se vire com isso. Não! Os preceitos de Deus só fazem o nosso bem. Em nenhum lugar da Bíblia, a não ser quando existe desobediência, você vai ver Deus julgando ou destruindo um povo, a não ser por causa da desobediência.
Então, quando nós recebemos os preceitos, quando nós os respeitamos e principalmente os vivemos, não tem outra saída a não ser feliz, ser abençoado, ser bem-aventurado, como nós temos visto desde o final do ano passado, no começo desse ano aí, sobre as bem-aventuranças. Ok? Então, os preceitos, eles nunca nos escravizam, mas eles nos libertam. A esposa, ela não se submete a um marido tirano, infiel, louco, mas a um homem que ama, assim como Cristo amou a igreja, se entregando, se sacrificando por ela, e isso inclui fidelidade e cuidado. Precisa incluir todas essas coisas. Submissão também, meus irmãos, minhas irmãs, é sinal de maturidade. Sabia? Submissão é sinal de maturidade. Veja o que diz o texto. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Isso quer dizer que a mulher se submete ao seu marido exatamente porque ela também é submissa a Cristo. Uma mulher que tem maturidade espiritual, que não consegue ser submissa ao seu marido, aliás, uma mulher que diz que tem maturidade espiritual, que não consegue ser submissa ao seu marido, pode saber que existe também um problema de submissão a Cristo. Pode saber que existe, porque as coisas estão ligadas. Ok? Muitas vezes, quando essa maturidade não está presente, ela também não consegue ser submissa a Cristo. Ela não consegue ser submissa à vontade do Senhor na vida dela. Ou seja, geralmente, quando lidamos com o problema de insubmissão no casamento, conseguimos também lidar com o problema de insubmissão a Deus. E isso em ambos os casos, porque Efésios 5 nos diz que nós devemos ser submissos uns aos outros. Então não é só a mulher que tem que ser submissa, muitas vezes o homem também tem que ser submisso. Nós temos que ser submissos uns aos outros. Ok? Quanto mais madura, olha isso, quanto mais madura espiritualmente a mulher for, mais submissa ela vai ser. Então, se você não consegue de maneira nenhuma ser submissa, mesmo que ele não mereça, traste. Eu escuto por aí. Esse traste não merece, pastor. Só que acontece o seguinte, a Bíblia não diz, a Bíblia não nos dá condições. A Bíblia deu condições aqui? A Bíblia não dá condições. Ame só se ela merecer. Respeite só se ele merecer. A Bíblia não tem essas condições. Então, quanto mais insubmissão vier da nossa parte, significa que nós temos ainda muito a aprender com Deus. Nós temos muito a crescer espiritualmente falando, mas muito. A submissão, nesse caso, nós precisamos também atentar para isso, porque essa submissão ela também não deve ser absoluta. Ué, pastor, agora você acabou de falar que tem que ser submissa e que não tem que ter merecimento. Agora você está falando que ela não tem que ser absoluta? Exatamente, exatamente. Essa submissão ela não deve ser absoluta, que é um erro muito comum na vida dos crentes. Existe esse erro na vida dos crentes. Mulher, você deve ser submissa ao seu marido até o ponto que ele não exija que você transgrida a palavra do Senhor. A partir do momento que o seu marido quer que você minta, a partir do momento que o seu marido quer que você faça coisa errada, a partir do momento que o seu marido quer que você faça coisas que desagradem ao Senhor, você pode sim dizer, não faço e não faço. Sabe por quê? Porque a sua submissão primeiro tem que ser a Deus, depois ao seu marido. Do mesmo jeito que o meu amor principal, o meu maior amor tem que ser a Deus e depois a minha esposa. Primeiro eu tenho que amar a Deus para depois eu amar a minha esposa. Primeiro você tem que amar a Deus para depois amar o seu marido e a sua família. Primeiro você tem que ser submisso a Deus para depois sermos submissos uns aos outros. Então existe aqui uma hierarquia sim. Deus ele tem que estar acima de tudo e de todos, para que nós possamos aprender essas coisas. O que acontece é exatamente esse erro, que Deus não está acima de tudo.
Nós não nos submetemos a Deus diante de todas as coisas, portanto, temos problema de nos submeter aqui na terra, aos nossos maridos, às nossas esposas, aos nossos patrões. Quanta gente você conhece que não consegue se submeter ao patrão? Quanta gente você conhece? Não consigo, não dá, não para em emprego nenhum, não para em lugar nenhum, porque não consegue se submeter à liderança. É sinal de insubmissão também a Deus. Contem com isso. Isso é sinal de imaturidade da nossa parte. Eu também já tive esse problema, hoje, graças a Deus, não tenho mais. Porque eu cresci nessa área, mas eu tinha problema. Eu tinha problema quando alguém tinha que falar para mim o que eu tinha que fazer. E ainda mais que o temperamento facílimo que eu tenho, que vocês me conhecem, né? Temperamento dócil, né? Paciente. Mas Deus tem me transformado, para a glória dele. E eu tenho que aprender. Nós aqui temos um time de liderança na igreja. Não é porque eu sou o pastor da igreja que eu digo que tem que ser o que não tem que acontecer. Não, nós somos um time, trabalhamos juntos. E eu louvo a Deus por essa igreja que cuida do seu pastor em todos os sentidos. A liderança da igreja cuida de mim, vocês cuidam de mim, da minha família, e assim nós vamos crescendo juntos. E eu tive que aprender isso, porque nem deixar ser cuidado eu deixava. Eu não me deixava ser cuidado, entendem? Eu falava, não quero, não, peraí, não é bem assim. Eu tive que aprender isso também. Isso também é um caso de submissão a Deus, porque é Ele usando as pessoas para cuidar de mim, é Ele usando as pessoas para cuidar de você. Então, irmãos, aprendam a serem cuidados, porque isso é graça de Deus usando pessoas para cuidar de vocês. Aprendam isso. Ok? Então, quando eu digo que essa submissão não deve ser absoluta, não é... por favor, não me entendam mal aqui. É quando o seu marido exige que você saia do trilho. Você está ali lutando, você está ali vivendo uma vida santa, você está ali tentando ao seu máximo, o seu marido quer que você saia. Você não deve ser submissa a ele assim. Porque, antes de tudo, vale agradar ao Senhor. Antes de tudo, vale ser submissa ao Senhor. E o marido, a mesma coisa. A sua esposa não está acima de todas as coisas. Você ama a sua esposa, eu amo a minha esposa, mas o meu amor pela minha esposa não deve, não pode estar acima do meu amor a Deus. Porque, misericórdia, que isso não aconteça, porque a minha esposa pode faltar, mas o que não pode faltar é Deus na minha vida. Entende? É nesse sentido que eu estou falando. Deus é quem não pode faltar na minha vida. Ok? Então vamos lá. As coisas então precisam... Está tenso, estou vendo que vocês estão tensos. Eu também estou tenso aqui, mas vamos relaxando um pouco aí. Está tenso. Então, as coisas precisam estar ajustadas. Aí, começaram a se mexer. Valeu, mosquinha. Foi a mosquinha que passou aí, né? Uma abelha, sei lá. Né? Então, as coisas precisam estar ajustadas, a engrenagem precisa estar certinha, ok? Amém? Então vamos lá. Aí agora vamos falar do amor do marido. O amor do marido. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Se a esposa deve se submeter ao marido, assim como ela se submete a Cristo, o marido, por sua vez, deve amar sua esposa, assim como ele amou a igreja. O verbo aqui também é imperativo. Ame, amai as suas esposas. Ame as suas esposas. Maridos, ame as suas esposas em nome de Jesus. O verbo é imperativo. Ame. Também é uma ordem divina. Assim como sede submissas, ame a sua esposa. O amor do marido para com a sua esposa deve ser perseverante, santificador, cuidadoso, romântico e sacrificial. Vou repetir. O amor do marido por sua esposa deve ser perseverante, santificador, cuidadoso, romântico e sacrificial. Sacrificial. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a injustiça,
o amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor da Bíblia. O amor do marido por ela deve ser como o amor de Cristo. Não pode ser agressivo. Não a tratem com amargura. Amargura refere-se à impaciência, a reclamações que geram tensões no relacionamento. Não é verdade? Você quer uma coisa que gera mais tensão no relacionamento do que reclamações? Eu tenho falado com alguns casais. Aí, é assim, ó, geralmente é assim. Pastor, ela não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. Pastor, mas ele também não faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. Eu falei, gente, para que você casou com esse homem, afinal de contas? Para que você casou com essa mulher? Se você só consegue ver os defeitos dele, se você consegue só os defeitos dela, então para que vocês casaram, afinal de contas? Vocês fizeram tudo errado. Será que não tem como enxergar as qualidades um do outro? Tem uma ou duas aí, pastor. E aí você começa, aí eu falo, olha, vamos trocar os óculos? Vamos trocar os óculos, tira os óculos da indignação, tira os óculos da amargura, tira os óculos dos defeitos, e vamos colocar o óculos da doçura, vamos colocar o óculos do romantismo, vamos colocar o óculos do encorajamento, vamos mudar os óculos, porque eu tenho certeza que o relacionamento vai... Sabe aquela coisa assim, eu também uso essa frase muito, vocês têm tudo para dar certo, mas vocês são burros, vocês escolhem dar errado. Tá doido, gente? É sério? Não, você tem tudo, tá indo tudo bonitinho, também. Aí, mas também, pastor, ninguém é de ferro. Eu falei, pois é, o pastor também não é, não. Tem tudo para dar certo, tem tudo para ser uma bênção, mas gosta de criar picuinha. Porque isso? Porque aquilo outro. Então vamos fazer o seguinte, a frase que eu sempre gosto de usar, vamos começar em nós a mudança que eu tanto quero no outro, ok? Ok? Vamos começar comigo, a mudança que eu tanto quero no outro. Eu já testemunhei isso para vocês inúmeras vezes e volto a repetir. A minha esposa, quando ela entendeu isso, Deus usou a vida dela para me transformar. Por quê? Porque quando ela entendeu isso, quando ela entendeu que ela tinha que trocar os óculos, quando ela entendeu que ela tinha que parar de falar, que nem goteira na nossa cabeça, mulher rixosa, falou, meu Deus do céu, Senhor, eu vou matar essa mulher. Quando ela entendeu isso, eu, em contrapartida, comecei a ver a mudança na vida dela e falei, opa, vou ter que mudar também, alguma coisa que está mudando. Então foi tão natural para o nosso relacionamento, para o nosso crescimento junto, para o crescimento meu como marido, dela como esposa, e eu testemunho isso para todo mundo, mulheres, sejam inteligentes, porque os homens é burro mesmo. É vocês que têm que ser inteligentes. É vocês que têm que saber ganhar o marido. É vocês que têm que saber tirar a doçura do seu marido, mesmo ele sendo um ogro. Né? Então sejam inteligentes, é verdade quando eu digo sejam inteligentes, porque Deus deu esse dom para a mulher. Deus deu esse dom para a mulher. Você quer ver mudar o ambiente na sua casa? É o seu marido chegar e você ficar falando na cabeça, falando, vai ter bateção de porta, vai ter pisando duro, vai ter que quebrar prato, vai ter tudo isso. Agora, se você mudar a sua atitude, você ser inteligente, você vai tratar ele bem e vai reclamar do mesmo jeito, ele vai falar, tá bom, amorzinho, eu faço. Então seja inteligente. Então quando a palavra diz marido, não a tratem com amargura, ele está falando também que elas têm que ser inteligentes, nós temos que ser pacientes. Você ri, né? Nós temos que ser pacientes, e se tem uma coisa que falta no homem é paciência. Né? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos atarefados com muitas coisas, pensamos em muitas coisas, queremos fazer muitas coisas, nos falta paciência com quem? Com quem está mais próximo da gente. Adivinha com quem eu descarrego quando eu estou impaciente? É com quem está mais próximo de mim. E adivinha quem é? Quem dorme comigo. Coitada.
né? Então tem dias que a gente acorda e não está bem, não dormi bem à noite, acorda querendo, eu costumo brincar que acorda querendo morder a orelha, já viu querendo morder a orelha assim, ó? Acorda desse jeito. Acorda com raiva porque não morreu de noite. Sabe assim? E aí você fica assim, você está impaciente, você está querendo brigar, você está procurando briga. E aí a mulher inteligente, a mulher dócil, vai saber como lidar com a situação, ou então não vai nem chegar perto, já é uma ajuda. Entende? Então nós não podemos, ao invés aqui de fazedor de contendas, o marido deve ser o aliviador das tensões. Ai, amor, a comida ficou salgada. Tá, minha misericórdia, parece que fez comida para boi. Não, alivia a tensão, amigo. Fala, não, amor, tá bom, põe uma aguinha aí, joga uma batata no meio para disfarçar o sal. Não é assim que faz? Não, amor, tá bom, vamos comer. Tenta aliviar a tensão. Ai, hoje minha comida não está lá muito boa. Não, tá sim, tá boa a sua comida. Alivia a tensão, amigo. Não ajuda não, não põe fogo não. Porque aí ela vai falar, a comida está ruim, você vai falar, tá mesmo? Você vai, tá vendo? É um ingrato. Aí você se lascou. Você nunca ganha. Não é verdade? A gente nunca ganha. Se a mulher fala assim, amor, hoje eu estou feia. Hoje eu estou feia, amor. Aí você fala, tá não, amor, tá linda, mentiroso. Mentiroso, estou vendo que eu estou feia. Olha esse cabelo. Estou parecendo um fênix. Olha essa barriga. Parecendo um colchão amarrado no meio. Aí você fala, tá não, amor, tá linda. Coisa linda. Aí você fala, mentiroso. Você não ganha. Aí se ela fala, amor, eu tô feio. Você fala, tá mesmo, grosso. A gente não ganha, amigo. A gente não ganha. Então vamos tentar aliviar a tensão. Tá? Aliviar a tensão é ser inteligente também. Por que, amor, que você está achando que você está feia? Olha meu cabelo, amor. Vamos arrumar o cabelo. Olha essa barriga. Então para de comer, filha. Vamos fazer a dieta junto. Ajuda, irmão, ajuda. Seja inteligente você também. E quando ela abre o guarda-roupa, que tem 350 vestidos, ela fala, não tem roupa. Dá um pound para ela e fala, vai na Primark, toma. Mas faz alguma coisa em nome de Jesus. A gente precisa ser inteligente. Gente, relacionamento conjugal é difícil demais. É difícil demais. Mas a gente precisa aprender, sabe? Então esse aliviar a tensão também é isso. Não é chegar em casa quando seu filho aprontou e falar assim, tá vendo lá o que seu filho fez? Como se o filho fosse só dela. Seu filho na escola. E ela vem para mim, tá vendo lá seu filho? Seu filho. Falou, eu achei que a gente tinha feito junto. É nosso filho. É nosso filho. Tá bom, o que o nosso filho fez? Vamos então conversar sobre o assunto? Sabe? Essas coisas, é aliviar a tensão. Ser um marido presente, amigo, pronto para ouvir, servir, proteger. Ser pronto para ouvir, servir e proteger. A gente esquece que a gente tem que ser marido assim. A gente esquece que a gente tem que ouvir. A gente esquece que a gente tem que servir. E a gente esquece que tem que proteger. Aí, ao invés de ouvir, a gente manda calar a boca. Ao invés de servir, a gente senta no sofá e fala, amor, traz a comida. Amor, traz a água. Amor, pega meu chinelo. Amor. Até que ela fala, vai buscar. Não é verdade? A gente tá para servir, mas a gente só quer ser servido. O dia que você chega em casa, que ela fala assim, hoje não tem comida. Hoje não tem comida. O que você faz? Deixa, agora tem Uber Eats. Você ainda tira uma, ainda fala, eu tenho dinheiro para pagar. Você está aliviando a tensão? Tá nada. Você está deixando ela mais com raiva ainda, porque ela vai ficar com mais com raiva ainda, porque era para você ficar bravo, porque não tem comida e você não ficou. Então vamos aliviar a tensão. A gente tem que levar assim,
na esportiva, porque a vida a dois é assim. Se a gente não levar na esportiva, gente, se a gente não levar assim, se a gente não começar a trabalhar desse jeito, fica simplesmente impossível viver junto. Né? Vocês conhecem a história do casalzinho que foi completar 50 anos de casamento? 50 anos de casamento, o casalzinho, coisa mais bonitinha do mundo. Aí a pessoa que estava entrevistando falou assim: o senhor, como é que o senhor conquistou essa mulher durante 50 anos? Aí ele falou assim: fazendo a vontade dela. Me dá um exemplo. Por exemplo, eu gosto da pontinha do pão. Eu amo a pontinha do pão. Então, o que acontecia? Todos os dias, durante 50 anos, eu cortava a pontinha do pão, passava manteiguinha e falava: toma, meu amor. Ah, que fofo, né, Marissa? Ela comia. E aí, depois tiraram ele da sala e chamaram ela. Senhora, como foi que a senhora conseguiu aguentar esse homem durante 50 anos? Ela falou assim: sendo compassiva. Sendo paciente. Como assim? Por exemplo, eu odeio a ponta do pão. Só que durante 50 anos ele cortava a ponta do pão e me dava, então eu comia. Um casamento de sucesso, porém sem comunicação. Né? Porque se tivesse comunicado lá no segundo dia, fala: meu filho, eu não gosto da pontinha, me dá o resto. Talvez tenha sido mais feliz o relacionamento. Casamento de sucesso, mas, porém, sem comunicação, mas tem o seu valor. Ele dando o que mais ele gostava para ela e ela recebendo de bom agrado, mesmo ela não gostando. Por quê? Ele dando porque ele estava fazendo ela feliz e ela aceitando porque assim fazia ele feliz. Entende? Então, isso é aliviar a tensão, amigos. Quando te derem uma pontinha do pão, aceita. Aceita. Quando falar que o feijão tá sargado, você fala: joga mais água, amor. Quando falar que tá feia, você vê direito o que você vai responder. Analisa primeiro, ok? Então seja inteligente, seja inteligente. E por aí vai. E a Bíblia diz que nós não devemos criticar as nossas esposas, nem no lar e nem fora deles. Outra coisa que acontece não só com os maridos, mas também com as esposas. Ok? Crítica. E são críticas pesadas que nós ouvimos. E agora eu estou dizendo de maneira geral. Nós ouvimos crítica pesada da esposa ao marido, do marido à esposa. Nós estamos expondo o nosso cônjuge e estamos colocando quase que à disposição de outro. Fala: pode vir pegar, não quero não. É quase falando isso. Nós estamos expondo as nossas esposas quando nós só criticamos, quando nós só falamos mal, quando nós só falamos coisas que denigrem elas. Aí você corre o perigo de vir alguém de fora e tratar exatamente o contrário do que você está tratando. E adivinha o que acontece? Muitas vezes. Casamento destruído. Casamento destruído. Então tomem cuidado com essas coisas, sabe? Tenham temperança no falar. É difícil. Morda a língua, se for necessário. Aproveita que você está usando máscara. Fala baixo dentro da máscara. Quem foi, amor? Nada, estou falando que eu te amo. É verdade, gente. Olha, nós precisamos ter temperança no falar. Ok? Cristo, ele não somente amou a igreja, voltando aqui agora para falar mais sério, Cristo, ele não somente amou a igreja, mas ele cuidou dela, ele ensinou a ela, ele se entregou por ela. Você tem ensinado a sua esposa? Porque nós também somos chamados a ensinar as nossas esposas. Agora, irmãos, vocês têm se preparado para ensinar as suas esposas e os seus filhos? Vocês conhecem a palavra de Deus para você chegar em casa, chamar todo mundo e falar assim: vem cá, vamos estudar a Bíblia aqui junto? Você tem sido o líder espiritual da sua casa? Você chega em casa e fala: vem cá, vamos sentar para comer. Aí vai um para o quarto, outro para a escada, outro para a cozinha, outro para a varanda. Não. Todo mundo na mesa. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo alimento e vamos comer junto como família. Nós temos feito isso? Nós precisamos voltar a retomar esses valores. Esses valores são imprescindíveis para a família. Eu tenho 42 anos. Quem tem mais de 40 anos aqui vai saber o que eu estou falando. Na minha época, eu com 15 anos, se eu chamasse minha mãe de você, a mão já estava preparada aqui, ó, as costas da mão para dar na lapa aqui, ó.
Chama de você para ver uma coisa. Hoje, você chamar de senhor, de senhora, está ultrapassado. Você respeitar o mais velho é ultrapassado. No meu tempo, quando minha mãe estava com a gente, que a gente comia em casa, era sentado na mesa. Não era cada um no seu canto, não, assistindo televisão, fazendo qualquer... Não, era sentado à mesa, todo mundo junto. Terminei, você... vai na onde? Bom, espera todo mundo terminar. Hoje não tem mais isso, são valores de família. Tem coisa mais gostosa do que você sentar à mesa com a sua família e terminar de comer, e brincar, e conversar, e perguntar para os seus filhos como é que foi o dia, e a sua esposa reclamar deles tudo, e você dar risada, e vocês ficarem... Tem coisa mais gostosa que isso? Esses valores que eu estou falando que a sociedade hoje perdeu. A sociedade hoje está querendo destruir esses valores. Com o quê? Com tablet, com iPhone, com smartphone, com televisão, com videogame, com tudo quanto é coisa. Nós precisamos retomar esses valores na família, ok? Então, para concluir aqui essa linha de pensamento, existe um material que nós usamos para trabalhar com casais, eu e a Adriana, a gente usa esse material, que é excelente. É um material que ele lida com amor e com respeito. Ok? Amor e respeito. Esse material, o autor ele sugere o seguinte: amor é o que ela mais deseja, respeito é o que ele mais precisa. Ou seja, amor é o que ela quer e respeito é o que ele precisa. Veja bem, por que o homem não precisa de amor? Porque amor a mulher dá independentemente. A mulher já ama por natureza. Nós é que somos brucutu da vida. Ok? Então, amor a mulher já dá. Nós é que precisamos ser chamados a atenção para amar. E respeito é o que o homem precisa. O homem, muitas vezes, ele se sente desvalorizado, não pelo fato dele achar que a esposa não o ama, porque ele sabe que ela ama, mas ele se sente desvalorizado por ela não respeitar a ele. E a mulher, mesma coisa. Ela não se sente desvalorizada porque ela acha que ele não a respeita, porque ela acha que ele não a ama. E aí, o autor diz que isso se torna um ciclo vicioso. Ele não me ama, então eu não respeito. Ele não respeita, ela não respeita, então eu não dou amor. E assim vai. E aí, nós começamos a achar que é por merecimento. Cristo me amou e te amou por merecimento? Você merecia alguma coisa? Eu merecia algo? Não. A palavra de Deus diz que Cristo me amou ainda quando eu era... Exatamente. Então, queridos, pare de achar que é por merecimento, porque se fosse por merecimento, a gente estava perdido. Ok? Então, um dos problemas que nós identificamos é que quando eu não dou para o outro, porque eu também não estou recebendo. Se eu não estou recebendo, eu também não dou. Então, não. Lembra que eu falei a semana passada? Os mesmos receptores de perdão têm que ser também os doadores de perdão, porque o Senhor Jesus nos ensinou a orar assim: Senhor, eu perdoo por quê? Porque eu sou perdoado. Não é isso? Eu perdoo porque o Senhor me perdoou primeiro. Eu amo porque o Senhor me amou primeiro. Ok? Então para com esse negócio de merecimento. Eu só vou respeitar se ele merecer. Eu só vou amar se ela merecer. Pare com isso. Faça você a sua parte. Comece em você a mudança que você quer no outro. Isso vale para os filhos também. Mas os filhos nós vamos falar semana que vem. Não faltem, crianças. Viu? Filhos nós vamos falar. Viu, galera do mal aí? Cara do mal no bom sentido. A cara dos bad boy ali. Só parece o zóio deles assim, ó. Né? Então, gente, nós precisamos atentar para essas coisas, ok? Então, minha sugestão é, faça a sua parte. Isso independe se ele ou ela está fazendo o dele ou a dela. Faça a sua. Faça a sua. Ah, mas ele não quero saber dele, eu quero saber de você. Ah, mas ela não quero saber dela, eu quero saber de você. Você está fazendo a sua parte? Está fazendo a sua parte? Quando eu aconselho alguém, principalmente quando é individual, geralmente a pessoa começa, mas fulano, mas ciclano, mas... Não, eu quero saber de você, eu estou tratando você, não estou tratando com você, não estou tratando o outro, fulano, ciclano, beltrano, é assim também, não é, Paula? Quando a Paula está tratando alguém, o que ela faz? Ela quer que você fale do fulano, do beltrano? Não, ela quer que você fale de você. Quem é ele?
já fez algum tipo de tratamento assim, ou aconselhamento pastoral, é a mesma coisa. Eu não quero saber do outro, eu quero saber de você. O que você está fazendo? O que você está fazendo a respeito? Qual é a sua reação? Qual tem sido a sua reação? Aí é que está o X da questão, ok? Como eu disse, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, sem condições de merecer absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Quando eu faço, somente quando eu acho que o outro merece, eu estou me colocando exatamente na mesma posição. O outro só vai fazer quando ele achar que eu mereço. Né? Quem nunca? Quem nunca virou e falou, você não está merecendo? Quem nunca falou isso? Você não está merecendo. Para algumas coisas a gente até pode dizer, mas para esse caso específico, não. Então, sejamos inteligentes, irmãos, irmãs, sejamos inteligentes, porque ninguém, na verdade, merece nada. Se for por questão de merecimento, nós merecemos mesmo é a morte, segundo diz a palavra. Se for por questão de merecimento, nem aqui nós estaríamos. Então, pare de querer que o outro mereça algo. Faça você a sua parte. Faça você o que te cabe fazer e deixe o outro fazer o que cabe ao outro fazer. E assim nós vamos crescer juntos. Ok? De novo, comece em você, comece em mim a mudança que eu tanto quero, que eu tanto desejo na outra pessoa. Quando nós fazemos isso, de novo, nós trocamos os óculos. Nós trocamos os óculos. E nós precisamos ser maduros, espiritualmente falando, precisamos ser maduros o suficiente para aprender a perdoar. O grande problema dos relacionamentos é a falta de perdão. Nós não conseguimos crescer, nós não conseguimos nos dar bem uns com os outros, porque nós não conseguimos perdoar. É quase igual aquele filme antigo, Dormindo com o Inimigo, né? Dormindo com o inimigo, estou dormindo com o inimigo. Não, você não está, não. Você está dormindo com o homem, você está dormindo com a mulher que você escolheu para casar e viver o resto da sua vida com ele, com ela. Ok? Não vem com essa conversa que foi Deus que escolheu, não, porque quem escolheu foi você. Quem escolheu foi você. Agora, se vira. Arque com as consequências. Ok? Porque tem aquela conversinha, porque foi, às vezes pode até ser, mas muitas vezes não é não. Então, arque com as consequências, aguenta firme que ainda pode piorar. Mas se nós estivermos com os nossos pensamentos, que nós estivermos com as engrenagens no lugar certo, no lugar correto, onde tem que estar, se o nosso amor primeiro estiver no Senhor, se a nossa submissão estiver no Senhor, se tudo que fizermos para a glória do Senhor, vai dar certo, fica tranquilo, vai dar certo. Vocês vão passar por trancos e barrancos, mas vocês vão passar juntos, um dá na mão para o outro. Colossenses 3,17, nós lemos na semana passada, diz, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3, 23 e 24, nós vamos ler semana que vem, diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. De novo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. De novo, tudo o que fizerem. E quando houver dúvida, quem já leu ou assistiu em Seus Passos o que faria Jesus? Já leu? Já assistiu? Quando tiver dúvida, quando não souber o que fazer, quando não souber o que falar, faz essa pergunta. O que Jesus faria? O que Jesus faria? Faça essa pergunta. Jesus perdoaria? Jesus amaria? Jesus diria, mesmo você errando, eu te amo. E eu vou te ajudar. Porque nós podemos sim ajudar uns aos outros a levantar. A Bíblia diz
que você que está forte, cuidado para que não caia. E também diz que para você estender a mão para aquele que está caído. Então, irmãos, vamos ter isso em mente. E vamos ser inteligentes. Amém? Amém? Amém. Vamos orar então. Vamos levantar para orar? Eu gostaria agora de fazer um momento de oração pelas famílias representadas aqui. A gente sabe que tem famílias aqui, tem um irmão ali que está aqui ainda sozinho, que já está trazendo a família. Vamos orar por isso também, para que o Senhor possa abrir as portas, para que a família possa vir, possa dar o emprego necessário, porque a gente sabe que você trazer uma família para cá hoje está complicado, está caro, está difícil. Para que a gente possa orar pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pela nossa família como um todo. Pega na mão aí da sua família, ora junto. Se a sua família não estiver aqui, pega na mão do irmão, de uma irmã. Ora junto. Peça a Deus para que Ele esteja dando discernimento de espírito, para que Ele esteja nos dando sabedoria, para que Ele esteja transformando as nossas vidas, para que nós possamos ajudar a transformar as vidas dos outros. Peça a Deus essas coisas. Isso é o que Ele quer para a família, Ele quer a família unida, Ele quer a igreja unida, Ele quer uma sociedade melhor. Para isso que nós estamos aqui, para ser sal e luz nessa terra. Para sermos agentes transformadores, não para sermos meros coadjuvantes. Não! Ele quer trabalhar nas nossas vidas e através das nossas vidas. É para isso que Ele nos plantou aqui. Hoje de manhã o Trevor falou uma coisa interessante. Deus, Ele não te escolheu para ser um Jeremias, um Davi, um Josué, um Paulo, um Pedro. Ele te escolheu para ser você. E te usar a você. Ele te escolheu para atuar, para agir na sua vida. E usar a sua vida, usar o Leandro, o Kleber, o Marcos, o Lucas, a Anália, a Adriana. Eu ia falar o Negão, mas pode ser o Negão. Negão é o nosso Negão carinhoso. Wesley, lembrei. É que só chamo de Negão, tá vendo? É isso. Ele nos escolheu para que nós possamos fazer a diferença no nosso tempo. A minha pergunta é, o que é que nós temos feito em nome de Jesus? Se nós não conseguimos ser crente em casa, quanto mais em qualquer outro lugar, gente. Se nós não conseguimos dar testemunho dentro das nossas casas, onde é que nós vamos dar testemunho, misericórdia? Vamos orar então? Eu vou dar um tempo aí para vocês aí, orem por vocês, tá bom? Orem por vocês, pelas famílias de vocês. Orem por vocês. Depois eu encerro. Amém?